Aula 1. Mitologia. Sabemos que a busca do conhecimento sempre fez parte da natureza humana. Precisamos conhecer para nossa própria sobrevivência. E quanto maior o alcance do conhecimento, maior o entendimento e domínio da vida. Vamos falar hoje sobre os mitos. Antes do nascimento da filosofia, os mitos já buscavam o saber. A filosofia não foi a primeira manifestação da busca do homem pelo conhecimento. Antes, os mitos já representavam uma tentativa de explicar os fenômenos naturais e as condutas humanas. Portanto, antes de estudar a filosofia, é preciso compreender os mitos. Toda cultura possui as suas narrativas míticas, contos que explicam a origem do mundo. Mas afinal, o que é um mito? A palavra mito deu origem à expressão grega mitos, que significa narração, conto. É algo que se conta, que se fala, é uma informação transmitida oralmente de uma pessoa para outra, digamos que de geração em geração. Um mito possui valor epistemológico. Para quem não sabe, é relativo ao conhecimento. Então, um mito possui um valor de conhecimento quando busca oferecer explicação para um fenômeno ou acontecimento, como uma tempestade, ou o próprio surgimento do universo, por exemplo. Para exemplificar melhor, um mito é uma narrativa precisa para explicar algo quando ainda não é provável. Em outras palavras, eu posso dizer que o mito sempre faz parte do nosso dia a dia, quando a ciência ainda não prova. Pense comigo, mas por que os homens antigos davam tanto valor à história narradas pelos mitos? Bem, o homem primitivo não possuía as ciências e os livros para pesquisar e encontrar as respostas na sua mente. Como, por exemplo, por que existem trovões? Como surgiu o mundo? Por que o homem precisa trabalhar? Nem a filosofia existia ainda. A insatisfação por não saber as coisas impulsionou o homem primitivo a buscar uma explicação que trouxesse uma tranquilidade, dando sentido à sua existência, e assim ajudando a resolução de seus problemas. Da mesma forma que os antigos viviam entrelaçados aos mitos, até hoje, no século XX, existem algumas narrativas míticas do qual nós acreditamos, ou narramos, ou vivemos. Em certas religiões, os mitos formam um corpo doutrinal e estão estreitamente relacionados com os rituais religiosos. O mito, portanto, é uma linguagem apropriada para a religião. Isso não significa que a religião, tampouco um mito, conte uma história falsa, mas que ambas traduzem numa linguagem plástica.
Em outras palavras, em descrições e narrações. Quanto à religião, a palavra possivelmente que se prende ao verbo religare, ou seja, ação de ligar. A religião pode assim ser definida como um conjunto das atitudes e atos pelos quais o homem se prende, se liga ao divino ou manifesta sua dependência em relação a seres invisíveis tidos como sobrenaturais. Tomando-se o vocabulário no sentido mais estrito, pode-se dizer que a religião para os antigos é a ritualização do mito. O rito, no caso, possui o poder de reafirmar o mito, de fazer vivo o mito. É através do rito o homem se incorpora ao mito, beneficiando-se de todas as forças e energias que jorraram nas origens. A ação ritual, ela realiza no imediato uma transcendência vivida. Nesse caso, o rito toma o sentido de uma ação essencial e primordial através da referência que se estabelece. O rito é a prática do mito. O mito rememora. O rito comemora. Concluímos então que foi com efeito pela admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, sendo primeiramente abalados pelas dificuldades mais óbvias e progredindo em seguida pouco a pouco, até resolverem problemas maiores. Por exemplo, as mudanças da Lua, as do Sol e dos astros e a gênese do universo. Agora vocês entenderam a importância da narrativa mítica e a influência da sua narrativa nas religiões. Entendemos também a diferença de mito, rito e religião.